gente usar o dos outros, mas a gente não devolve dos outros. Eu acho que a ciência da informação precisa começar a construir não só para o uso interno, né, mas construir teorias para levar para fora. Então, se apropriar e construir um material que as pessoas fazem assim, olha, aquilo só tem lá. Aquilo são eles que fazem. E buscar na gente aquilo que a gente faz melhor que ninguém, né? E a gente precisa ter segurança disso, né? Mas também não é ficar dentro daquele bairrozinho e eu só faço isso e não posso sair daqui. Então isso que a Eliane falou é fantástico. E ainda sobre essa questão do olhar é muito importante. Eu esqueci de falar isso quando eu citei o trabalho da Camila, né, sobre os jogos Otome. Tem uma coisa, o trabalho dela, por exemplo, ela fez na Belas Artes. Ele pode ser lido do ponto de vista da ciência da informação? Pode. E ela pode desenvolver, por exemplo, uma pesquisa de mestrado, doutorado nessa linha, na ciência da informação. Mas ele pode, com o mesmo objeto que é o jogo, não ser lido do ponto de vista da informação, ser lido do ponto de vista da relação das pessoas com os avatares, a relação psicológica. Então, o que diferenciaria o objeto ser lido do ponto de vista da informação? Então, quando eu construo a relação pelo objeto, pela via da informação, a relação da pessoa, do comportamento pela via da informação, eu estou na ciência da informação. É uma linha tênue. Se eu transponho isso para a dimensão do psicológico, ela faz isso na Fafiche. Né? Ela constrói lá na psicologia da Fafiche. Ela vai trabalhar com aquele processo de afeto que a pessoa desenvolve por um avatar não, por um personagem, um jogo, né? uma outra entidade. Eu estou trabalhando da dimensão psicológica. Eu posso levar isso para a antropologia, né? E trabalhar aquilo do ponto de vista da relação antropológica. Como se construiu culturalmente, por exemplo, dos comentários que eu vou fazer, estou antecipando aqui, se ela vir essa aula, ela vai ficar sabendo. Eu posso analisar, por exemplo, a relação cultural por trás da definição daqueles toppers. Esqueci o nome que eles dão lá. Tropos, eu falei, obrigado. Os tropos, né? A cultura japonesa, ela tem características que são humanas, mas tem nuances interessantes do lugar da mulher, do lugar do homem, da forma como a mulher se relacionam, a cultura de poder, como isso se estrutura. Então, isso está presente ali. Então, como que aquilo se torna um apelo para as mulheres de outras culturas? O que está sendo dito naquela relação? Que aquela cultura se estabelece com a cultura colonizada, vamos dizer assim, pelo jogo Otome. Seja na China, seja na Coreia, seja no Ocidente, né, nos países como o Brasil e Estados Unidos, estão tão diferentes. Né? Então, como que isso se dá? Então, é a leitura, isso que a Eliane falou. No caso nosso, né, eu estou falando especificamente para o público da ciência da informação, né? A gente precisa definir, é a informação que eu crivo. Então eu não estou trabalhando com a pessoa, estou trabalhando com um sujeito informacional que se relaciona com a informação. A informação é o nosso objeto. Se a informação está no espaço, na cabeça, aí é outra história. Mas o foco é a informação. É como ela se constrói, como ela é utilizada e como eu me relaciono com ela. Mas é a informação. Não sou eu, é a informação. Eu sou uma das causas, né, do fenômeno informacional. Eu entro como elemento em relação ao fenômeno. E eu achei importante, às vezes, pontuar isso, né? Porque, por exemplo, o Renato, né, que não ainda é do programa. Então, às vezes, a gente... Quem já fez um projeto, que já entrou, então, assim, a banca provavelmente já perguntou, tipo assim, o que seu trabalho tem a ver com a ciência da informação? Né? Então, que por ser um objeto tão interdisciplinar... né? Então, tipo assim, qual é o olhar? Por que você veio aqui estudar isso? Né? Então, porque tem toda uma estrutura, né, da ciência da informação, né, que é esse olhar que a gente vai dar para o objeto. Né? Então, isso para a gente, né, a gente tem que ter essa percepção, né, para nos guiar, não para engessar, né, que é isso que o Cláudio falou, né, mas esse olhar do que permeia, o que eu vou desenvolver o estudo aqui, né, e esse é um olhar importante. Né? Tem uma coisa que o Cláudio fala que eu acho ótimo, tipo, se caísse um meteoro, né, e os cientistas matassem todos os cientistas da informação do mundo, né, o mundo prosseguiria, né, porque a gente ainda não, as pessoas ainda não conseguem perceber determinados aspectos importantes, né, de tratar a informação. Eu, pessoalmente, tenho visto em algumas palestras que eu tenho assistido, assuntos que são nossos sendo tratados por outras áreas. Então, por exemplo, quando vai falar de fake news, assisti várias coisas sobre fake news, promovidas até pela própria UFMG. Não tinha ninguém da CI falando. Tinha o pessoal da computação, tinha o pessoal da comunicação, tinha o pessoal... E aí eu sempre perguntava assim, gente, por que, se o foco é informação, por que a gente não estava falando?
Tá? Então, são essas, tipo assim, esse comentário é só para polemizar mesmo no final, né, da aula, mas para a gente ver esse campo, sabe, da informação que a gente está construindo, né, então, e que a gente precisa ter esse olhar, né, do transdisciplinar, né, do interdisciplinar, né, e o que a gente está construindo de novo nesse campo, né, que é o que é Posso dar um pesquisa. exemplo, Li? As Sim. pessoas me chamam direto para dar entrevista em jornal, em rádio, e eles me chamam não é porque eu sou da ciência da informação, são temas sobre comportamento das pessoas na internet, sobre relações dela com informação, sobre fake news, sobre teorias conspiratórias. Só que nunca me chamaram porque eu era professor da UFMG. Eles me procuram porque eu sou psicólogo. Aí ligam para a assessoria de imprensa da UFMG. Vocês têm algum psicólogo aí que fala sobre esse assunto? Que a gente já tem um sociólogo, tem um antropólogo, tem um isso, um aquilo, um cara da computação. E tem algum psicólogo aí? Aí eles falam assim, tem. Aí eles me dão o meu telefone, aí eles ligam, aí eu converso com as pessoas, mas como é que eu te acredito? Ah, eu sou professor da escola da ciência da informação. Uai, você não é da psicologia? Não, não, sou da ciência da informação. Eu nem sou psicólogo mais, tem anos que eu não sou mais psicólogo. Eu sou cientista da informação, sou. Mas é isso, né? E tem uma coisa da materialidade também que eu falei, para ser simplista, né? Não simplista, mas para ser objetivo, eu falei da museologia, da biblioteconomia e da arquivologia em termos da materialidade dela. Então, documento, arquivo, biblioteca, livro, museu ou peça, objeto museal, mas a gente tem que pensar também que quando a gente fala de informação, a gente está falando também da informação virtual, né? Eu só usei isso para facilitar, porque são as representações clássicas desses objetos, né? Mas de forma alguma, quando eu falo aqui, eu estou me restringindo a essa materialidade, né, dos objetos, né, só para deixar bem claro. Comentários, dicas, truques e quebra-galhos? Nos vemos amanhã no mesmo bate-oral, no mesmo bate-local. Eu queria Posso fazer um comentar, mas eu pedido? vou... Ah, tá. Pode pedir, Não, pode falar comentar. primeiro, José. Depois eu faço o pedido. Não, pode fazer o pedido, porque provavelmente o que você vai falar é sério. O que eu vou falar é só meio sério. São as duas coisas, então. Nós vamos entrar numa parte menos séria. Mas é o seguinte, Cláudio. Oi. Eu queria pedir para amanhã você ficar um pouco mais atento às reações. Porque, por exemplo, para não te interromper, hoje mais cedo eu levantei a mão para poder fazer uma inserção. Só que, de repente, você já tinha trocado de assunto 3 vezes. Já não fazia mais a pena fazer a intervenção. Cara, porque quando eu abro aqui, eu tenho que abrir, eu não consigo visualizar na minha tela o PowerPoint, no caso aqui, o PDF, né? Você Então estava no PDF. eu não vejo, então eu precisava que alguém me falasse isso. Então a gente pode combinar de as pessoas falarem assim, Cláudio, tem comentário? Aí eu paro. Tá. E aí, eu também ou então não mesmo vi. interrompo. Porque eu deixei um tempo assim, aí foi trocando de assunto, falar, não vai valer a pena. Depois, se for o caso, eu faço no chat e tal. Mas fala aí, qual que foi a questão? Não, era lá quando você estava falando dos reis filósofos, e eu pensando na Ana Amélia Martins, que é uma figura que eu estou lendo, assim, que é lá da biblioteconomia, e que fala do bibliotecário como mediador, e o mediador lá do ponto de vista do marxismo, do Gramsci, e aí como um grande provocador, né, quando você fala da educação das massas, não sei o quê, e ela tem isso a partir dos espaços de informação, a partir das bibliotecas e tal. E fala, pô, esse rei filósofo é um bibliotecário em algum momento aí. Sim, eu acho extremamente interessante, cara. Eu acho que tem tudo a ver. E, inclusive, quando o Robert Estival e os textos do Gustavo Saldanha mostram isso de uma forma muito clara, ele tinha uma preocupação em transportar, inclusive, essa discussão marxista para o campo da estética e da biblioteconomia. Então, a escola esquematológica que ele fala, inclusive, propõe a arte sendo usada como veículo para o bibliotecário chegar na política. É muito legal. Muito legal. Nossa. A proposta. Inclusive, eles propunham obras artísticas. O museu da esquematologia, da escola esquematológica, que fica na casa onde o Roberto... Ele faleceu recentemente. Né? Tem os quadros, né? E eles criavam esquemas de uma espécie de mandalas para tentar usar, a partir da arte, esquemas para disseminar a construção teórica. E tudo tinha uma discussão política por trás. É muito legal. Mas, desculpa, continua. Você consegue depois me indicar isso? Porque isso tem tudo a ver com a minha pesquisa. Claro, coloco no chat.
Por favor. Aí a você manda outra uma coisa... mensagenzinha depois Beleza. no chat do grupo, que aí eu só para eu não esquecer, mas coloco sim. Tá. Aí a outra coisa que eu ia falar é que a hora que você fala dos objetos, né, da biblioteconomia, da museologia e tal, eu venho da biblioteconomia, inclusive formei antes do curso mudar de nome, né, sou bibliotecário de fato, assim, trabalho como biblioteca, meu objeto de estudo se dá dentro de uma biblioteca e é a relação, a informação enquanto relação, assim. Então é legal porque também, assim, não necessariamente a gente vai lá na informação como coisa, né? Vai para todos os lados. Mas era só uma curiosidade, sei lá, uma pontuação. Mas aí agora eu vou passar a palavra para o José. Obrigado, Não, mas Felipe. eu acho interessante essa discussão da informação como relação, porque na realidade, quando a gente expande essa discussão para o campo da memética, por exemplo, né, a informação ela é a menor partícula, digamos assim, né, cultural de informação, mas ela também as construções que se fazem com essas partículas, elas se juntam e se transformam em outra coisa, né, em complexos maiores de relações. Né? Então, isso pode ser analisado, desdobrado em camadas que lembram muito a cebola. Né? E isso é tão rico, é tão envolvente, é tão próprio da ciência da informação, que a gente vai voltar lá nos bibliotecários clássicos, né, que não tinham essa separação que a gente constrói hoje de uma biblioteconomia mais técnica, que vai muito na direção da pesquisa do Hugo, né, essa biblioteconomia mais técnica, né, de uma biblioteconomia mais acadêmica ou mais erudita, digamos assim. O bibliotecário é e deveria ser sempre, né, técnico e erudito. Né, ele deveria dominar a técnica, porque alguém precisa fazer isso, alguém precisa orientar nisso, né, mas alguém precisa mediar, alguém precisa ser uma espécie de Mailta, né, um parteiro de ideias. E por que não o bibliotecário não ocupar esse lugar? Né? Um exemplo que a professora Adriana falecida tinha, que dava muito bonito, era da bibliotecária daquele filme Olhos de Lorenzo, que a gente brincava que é a personagem principal do filme. Ela que dá todas as dicas para a família descobrir a cura da doença. É uma história baseada em fatos reais. Era a bibliotecária da Faculdade de Medicina, né, que ela virava. Vocês já leram esse artigo? Olha só isso aqui. Né? E aos poucos ela ia conduzindo as ideias para juntar e as pessoas construírem alguma coisa. Não sei se eu puxei o tema. Não, é isso mesmo. Inclusive, você indicou alguns desenhos animados, e tem um desenho animado muito voltado para as crianças mesmo, assim, que eu acho ele lindo, tá no Netflix, que é Hilda. Hilda também é uma série de quadrinhos. E a figura da bibliotecária do Hilda é maravilhosa, assim. Primeiro que a biblioteca não é um espaço de silêncio absurdo, as pessoas frequentam, conversam e tal, que normalmente o retrato, né, o símbolo da biblioteca na cultura pop, né, é sempre um lugar meio silencioso, com as figuras meio sisudas, né, e a bibliotecária é uma pessoa. Então isso é muito bom, a relação dos personagens que são crianças com essa bibliotecária, sabe? E aí fica de dica, assim, para quem quiser ver representações do profissional, né, e representações interessantes e bem feitas. Né? Aí é da Hilda, uma série de desenhos animados, tá na Netflix. Bacana demais. Sim, Josi ia falar e Gisele também quer falar, é isso? Sim, Hilda realmente é maravilhoso, só pegando pelo último, porque Hilda só é bom, tem que assistir mesmo. Mas vamos lá, deixa eu recuperar aqui as minhas coisas que eu ia falar. Tá. O que pega? A hora que você estava falando do negócio das pesquisas, a ciência da informação tem esse problema de que a pesquisa, geralmente, ela é interdisciplinar, a gente pegando coisa de fora e trazendo para cá, mas não levando nada para cá, para fora. Eu já marquei um xizinho, porque o meu objetivo original da pesquisa era vir para a ciência da informação, para poder desenvolver melhor a compreensão sobre os jogos digitais e levar isso de volta para os jogos digitais. Joia. Só que agora já passou tanto tempo e tanto assunto que eu esqueci os dois seguintes, mas eu só sei que fui marcando o xizinho, eu me senti completando o bingo, sabe, da minha pesquisa, porque era esse... Como é que era? Ai, gente, esqueci agora, desculpa. E essa questão da informação, não enquanto matéria, tipo, não enquanto, né, objeto, isso realmente é muito relevante, ainda mais agora que a gente meio que está dentro do paradigma pós-custodial, né? E mais a gente está vendo a desmaterialização das coisas. E digo isso mais por causa do meu próprio campo. Nos jogos digitais, a gente foi perdendo
vagarosamente o suporte material e sempre indo para o rumo da digitalização e da virtualização. Não sei até que ponto o VR vai ficar, mas geralmente o que vai acontecendo nos jogos depois acaba chegando nos outros também, porque meio que jogos digitais é a área onde a galera fica testando as coisas. Porque o pessoal tá muito aberto à novidade e tal, mas acho que me perdi um pouco, gente, desculpa, deve ser fome. Sem problemas. Mais algum comentário, pessoas? Eu acho que é isso mesmo, José. Acho que a gente se sente meio no bingo. Mais algum comentário, alguma pergunta? Não? Bom, então, vamos em paz, o senhor nos acompanha. Eu paro a gravação agora. Beleza, a gente se encontra amanhã, então, gente. A gente se encontra amanhã. Muito obrado. Obrigado Bate mesmo. horário, Obrigado, beijo, bate Elise. local. Obrigado, pessoal. Beijo Obrigada, grande. Obrigado, pessoal. Até amanhã, obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.